toda expressão de louvor nossa seja sempre feita com alegria, dedicada a Deus, com prazer, porque Deus habita no meio dos louvores do seu povo, Ele ama. Canção não nasceu de um conceito, uma ideia da igreja. Canção, louvores e música faz parte das regiões celestes. Nós louvaremos o nosso Deus por toda a eternidade. Existem anjos, arcanjos, querubins e serafins que louvam a Deus dia e noite e declaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Um dia toda a nossa alma, nosso ser será tomado por uma profunda adoração e gratidão ao Deus Todo-Poderoso. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 2, de 1 a 16. É o primeiro texto que nós vamos ler, porque estamos considerando conhecendo Deus. Estamos considerando a respeito da necessidade de eu e você crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que é exatamente o padrão estabelecido por Ele, onde Jesus crescia em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Então é o que falamos domingo passado, que temos sempre na Escritura uma ideia crescente, uma ideia abrangente, nunca retroativa, nunca retrocesso, mas sempre progresso. A proposta da Escritura nas nossas vidas é sempre nessa direção. E Paulo ainda diz: até que cheguemos à estatura de varão perfeito segundo a medida de Cristo Jesus. E nós estamos trabalhando exatamente sobre quais são os desafios, quais são as adesões as quais eu preciso abraçar, colocar em prática na minha vida para que o meu e o teu conhecimento de Deus se torne mais abrangente, maior, mais elevado. E hoje nós vamos comentar um pouco a respeito do grande protagonista desse crescimento. É aquele que faz com que o modo operante de Deus se torne acessível a nós e nos alcance. Porque nós já sabemos que conhecer a Deus não se trata de um tratado intelectual, não se trata de uma disciplina apenas, não se trata de abraçar uma tradição. É um compromisso que nós assumimos com Deus, por Deus e para Deus e através de Deus, porque é Ele quem viabiliza-nos isso, através do seu Espírito Santo, que foi nos deixado sobre a terra, para estar conosco. Com que objetivo? Justamente nos viabilizar, nos dar condições de alcançarmos esse conhecimento. É possível, sim. Se você me perguntar: pastor, até onde é possível um ser humano conhecer a Deus? Você conhece a Deus na medida do desejo do seu coração. E o teu desejo é mínimo, é fracionado, ou é mínimo, sem dúvida alguma, que você viverá pela fé, mas infelizmente a sua visão do Deus Todo-Poderoso será sempre apequenada, limitada. E sabe qual é o resultado disso? Pouco temor haverá no teu coração, pouca submissão e obediência será aplicada na tua vida. Porque a visão que desenvolvemos de Deus define o tamanho da nossa fé e a dinâmica do nosso relacionamento com Ele. Paulo vai nos falar, vai nos apontar exatamente qual é a fonte desse crescimento ou desse desenvolvimento. 1 Coríntios capítulo 2, eu leio para a congregação assim: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui anunciar o mistério de Deus. Não fui anunciar o mistério de Deus a vocês com superioridade de discurso, filosofia e de sabedoria, conhecimento. Não, ele não foi baseado nisso. Pois decidi não saber de nada enquanto estive entre vocês, exceto de Jesus Cristo e este crucificado.
foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. A minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito Santo. Para que a fé que vocês têm não se fundamentasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade. Percebe quando o pastor fala sobre a necessidade de você crescer? Porque um cristão imaturo é reflexo da pequenez do entendimento que ele tem a respeito de Deus. Mas não da sabedoria desta era, nem a dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus em mistério, uma sabedoria que esteve escondida e que Deus havia predeterminado para a nossa glória, nossa, daqueles que creem, antes do princípio das eras. Nenhum dos poderosos desta era entendeu essa sabedoria, pois se a tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e coração nenhum concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, porém, o revelou, sabedoria e conhecimento revelado, não é adquirido, nem alcançado, é revelado, é descortinado. É a cortina que se desfaz e aquilo que estava por trás da cortina nos é mostrado. Deus, porém, o revelou a nós por meio do... meu irmão, meus irmãos, se alegrem com isso, porque se não fosse o Espírito Santo, nenhum de nós estaríamos aqui. Nenhum de nós teríamos entendimento do pecado, da justiça, do juízo. Nenhum de nós teríamos esperança da eternidade. Seríamos vazios, vivendo no vácuo da existência, sem nenhum sentido e objetividade. Deus, porém, o revelou a nós por meio do Espírito, o Espírito Santo. O Espírito sonda as coisas, até mesmo as profundezas ou os mistérios de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, nós, igreja, ele declarando isso para os crentes de Corinto, e eu pego as palavras dele que chegaram até nós e digo, nós, porém, irmãos, cada um de vocês, que de repente é extremamente negligente com a própria Escritura, a leitura da Escritura, tempo de oração e a sua vida de devoção ao seu Deus, porque não entende que você faz parte de um processo de revelação de algo grandioso, estupendo, magnífico. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus. Para quê? Então o Espírito Santo de Deus nos foi dado para descortinar a pobreza espiritual minha e sua, a escuridão mental e espiritual que nós vivemos. Nunca pense, querido, que você é um iluminado por conta da sua dedicação ao seu tempo de igreja. Você é um iluminado desde que a iluminação que você recebeu seja do Espírito Santo de Deus, que descortina os mistérios de Deus e os torna evidentes e claros e compreensíveis e acessíveis diante da minha e da sua vida. Saia da pobreza espiritual, queridos, e vamos mergulhar cada vez mais neste universo que se chama o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus da Escritura, e que se auto-revelou a nós, ao seu povo no passado, a nós no presente e a todos aqueles que crerão nele no futuro, porque esse é o caminho que ele tem. Então eu vou repetir as coisas que Deus, para que o objetivo de Deus nos ter dado o seu Espírito Santo é para que entendamos, compreendamos as coisas que Deus nos tem dado por sua graça, favor imerecido, dádiva divina. Agora, é como um presente, né?
Se você não desembrulhar esse presente, você nunca vai descobrir que presente é esse. A graça de Deus é um presente que Deus nos dá, mas Ele espera que nós a desembrulhemos, venhamos a descobrir, façamos dela parte ativa da nossa própria existência. O que mais? Delas também, dessa sabedoria e dessas revelações e desse conhecimento, falamos. Não com palavras ensinadas pela sabedoria humana. Nunca tente convencer ninguém, queridos. O máximo que Deus nos chamou foi para darmos testemunho dele. O poder do convencimento é sobrenatural e é divino. É quando o Espírito descortina a incredulidade de uma pessoa e, através da minha e da sua fala, Deus se torna patente, real, verdadeiro. Aí vem o arrependimento, a fé e o quebrantamento e a entrega a Cristo, que Jesus recebendo como Salvador e Senhor. Dela também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas por quem? Palavras ensinadas pelo Espírito Santo. A nossa luta na EBD, aqui, é justamente porque nós aqui nos reunimos para ministrar as palavras de Deus que o Espírito dele nos coloca aqui, tá? Tanto escrita como impressa no nosso coração, para educar cada um dos irmãos. Agora, se você negligencia a sua EBD, os ensinamentos da sua congregação, aí já é uma questão pessoal sua, porque de repente você precisa redescobrir essa dinâmica relacional sua com o Espírito de Deus, com aquilo que nos é proposto, com os ensinamentos do Pai e fazer uma revolução na sua vida. Isso é necessário. Quem vai ser abençoado e vai ser iluminado e terá uma vida de melhor qualidade? Você mesmo. Você mesmo, ou você mesmo. Mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, explicando o que é espiritual com palavras espirituais. O homem natural, ele não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. O homem natural, ele vive agindo segundo a mente, segundo a razão e a sua natureza decaída. E ele pouco entende a respeito das questões espirituais. Prossegue. Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas e ele mesmo por ninguém é julgado. Último. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Pergunta. E Paulo responde. O que Paulo responde? Nós, porém... Oh, meu irmão, se eu fosse você, eu dava um glória a Deus. Você não tem a mente de um tapado, de um topeira, de um ignorante, de um qualquer. A você e a mim, a nós, foi dado a mente de Cristo. E um dia nós receberemos um corpo de glória, a semelhança do corpo da sua ressurreição. Mas, pastor, como que era o corpo de Jesus ressurreto? Não tinha limites, querido. Mas tinha forma, tinha identidade. Nós estávamos aqui e ele se apresentava aqui com as portas fechadas, porque a matéria, o tempo e o espaço não era mais força detentora da glória que o seu corpo ressurreto possuía. Por isso, ao ascender aos céus, os discípulos ficaram, uau! E os anjos disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, voltará e vos levará para ele mesmo e vos transformará. Então, amados, vamos pensar e considerar um pouco a respeito dessa questão. Deus sempre desejou se dar a conhecer a humanidade, conhecer o seu poder, sua glória, sua majestade, amor, bondade, misericórdia e graça. Olha um texto de Isaías 64:4, para nós termos uma ideia. Olha esse texto, como ele é lindo. Falando, declarando sobre uma característica de Deus, o modo operante dele, como ele age. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem o ouvido percebeu,
e olho nenhum viu. O quê? O que ele faz? Isso para os gregos era loucura, porque as divindades, as falsas divindades da mitologia grega eram altamente exigentes dos seus adoradores, exigiam tudo e não faziam nada em prol. Eram apenas escravizantes. Por isso que a mensagem do Evangelho para o mundo grego era uma verdadeira loucura. Porque é onde já se viu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Só na Escritura. Só Yahvé, só Jeová, só Yahvé, só o Senhor, Deus único e poderoso. É aquele que diz para Israel: eu separei vocês como propriedade exclusiva minha. E eu estabeleço um pacto e uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó e toda a sua descendência. E esse pacto é irrevogável. Não é porque tem sangue azul vocês, judeus. É que aprouve a mim escolher Abraão, Isaque e Jacó. Pelo meu beneplácito. Essa palavra não existe mais. Quase você não vê nas traduções. As traduções mais antigas você vai encontrar lá na Ara, Almeida. Beneplácito. O exercício contínuo da sua soberana vontade absoluta. E é com base nisso que Paulo vai declarar que Deus nos salvou segundo, nos redimiu segundo o seu beneplácito, a sua boa vontade. Então é um Deus que faz questão de dizer a cada um de nós quem nós somos, de onde viemos, o que estamos fazendo neste mundo e para onde vamos. Isso faz toda a diferença na nossa existência, porque é uma das maiores crises que existe na humanidade, em todas as faixas etárias, especialmente da juventude para a meia-idade indo para a velhice, é o objetivo da vida, é a origem da vida, é o que eu faço neste mundo. Essa foi a minha crise aos meus 18 anos de idade, até que eu me encontrei com Jesus. E Ele pôde transformar o meu coração, tirar toda aquela incerteza, aquele medo e aquele temor e mostrar qual a origem da minha própria existência e o que estamos fazendo, o que estou fazendo aqui na Terra. E o que Ele nos desafia é: viva para o louvor da minha glória, e a sua vida será glorificada e coroada de êxito, sentido, valor e objetividade. Nunca mais você vai sentir solidão. Vamos verificar não apenas o que Paulo nos ensina a respeito da pessoa do Espírito Santo e como ele tem essa função de nos dar essa iluminação através da revelação que ele faz na mente e no coração. Já disse isso aqui. A fé cristã é uma proposta para a mente e para o coração. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, para que transformai-vos pela renovação da vossa mente, não vos conformando com este mundo, ou seja, mente, coração. O meu interesse, por exemplo, aqui nessa noite, é que você anote esses textos que nós vamos estar lendo e mantenha a leitura desses textos em casa. Porque senão o máximo que vai acontecer é você falar: o pastor foi uma bênção hoje. E alguém pergunta: o que ele pregou? O que ele pregou, não sei, mas que foi uma bênção, foi. Por quê? Porque arrepiou meu braço. Fiquei todo arrepiado. Não, querido. Pode arrepiar, ficar emocionado. Isso faz parte da obra, do conjunto da obra da adoração. Mas, acima de tudo, abastecer a mente, o teu intelecto, para você ir trabalhando esses textos. Vamos verificar o que não apenas Paulo nos fala a respeito do ministério do Espírito Santo nessa questão de nos revelar o Pai e mostrar, descortinar diante de nós a sua glória, a sua grandeza e a sua beleza, mas vamos verificar mais especificamente o que Jesus nos fala a respeito da pessoa do Espírito Santo dele. Vamos ler, por exemplo, João 14:15. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Até o 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês o quê? Ele está falando de quem? Do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele
para que ele, outro conselheiro, que esteja com quem? Com você, querido. Por alguns dias, por alguns anos, para sempre. Com base na tua virtude, na tua santificação? Não, com base na promessa de Jesus. E todo aquele que o ama e obedece à palavra dele, ele daria esse presente. Ele é quem? Ele é o Espírito da verdade. O mundo natural não pode recebê-lo, porque não vê, ele é invisível, nem o conhece. Vocês, porém, você conhece ou não conhece o Espírito Santo de Deus? Por quê? Ele vive com você. Glória a Deus, queridos. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, o cristianismo seria mais uma proposta de uma ideologia moral, ética, mas sem valores, sem sentido espiritual e eterno. Mas o Espírito Santo de Deus é exatamente ele que descortina na nossa mente, no nosso coração, toda a proposta do Evangelho, apontando sempre para o agir de Deus no universo, no mundo visível, no mundo invisível, mundo dos espíritos, e na minha e na sua vida pessoal. Pessoal. Por isso que ele diz, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e as chamo pelo nome, e elas ouvem a minha voz. Porque um dia, queridos, um dia cada um de nós ouviremos a voz do nosso mestre. Vem, filho, para o reino. O teu amigo do lado não vai ouvir, porque ele é natural, não nasceu de novo. Mas o Espírito de Deus que foi dado a você e a mim, cria essa, vamos chamar de conexão com a eternidade e com o Cristo de Deus. Faz todo sentido, meu amado. E nós precisamos entender isso para que Deus se torne cada vez mais real, presente e influente, transformando a nossa vida. É a única forma de nós abençoarmos nossos filhos, abençoarmos nossa família, nossa vizinhança, nosso município e toda a cidade a qual fazemos parte. O Espírito da verdade, que o mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece, vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. 25 e 26. Tudo isso tenho dito enquanto ainda... Jesus falando, tá? Não sou eu. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vai fazer o quê? Você tem dificuldade de memorizar a Bíblia? Está aí a fonte de recordação e de lembrança. Pastor, eu tenho muita dificuldade de leitura. O problema é que se você não lê a Escritura, você pouco vai conhecer sobre os planos de Deus. E sem a Escritura, você não dá subsídio, recursos ao Espírito Santo para que ele trabalhe na sua mente. Porque ele não faz mágica, ele faz transformação obtida através do domínio e do conhecimento das Sagradas Escrituras. Se você não tem o hábito de ler por causa da sua cultura, sua formação, vá a ele e peça, me ensine, ó Espírito Santo de Deus. Eu quero me relacionar contigo porque eu quero conhecer Deus. E para conhecer Deus, primeiro eu tive que entregar minha vida a Jesus. Depois, ao entregar a minha vida a Jesus, recebendo como Salvador e Senhor, eu passei a ser habitado, porque quando ouvistes o evangelho da vossa salvação e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, Efésios 1:13. Eu aprendi na palavra que agora eu sou selado pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo, e é ele quem vai me ensinar, vai me habilitar a recordar do que eu ouço a respeito de Deus, para que haja crescimento, desenvolvimento e aprendizado na minha vida. Até o 26. 15, 26. João 15, 26. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará sobre quem? A meu respeito, a respeito de Jesus.
Por isso que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade, que coexistem harmonicamente, se tornando um único Deus. Um dia Deus vai nos permitir conhecer sobre todo esse mistério. 16, de 5 a 15. Agora que vou para o Pai, disse Jesus aos discípulos, agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais. Por causa do que eu disse, o coração de vocês se encheu de tristeza. Contudo, afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Em algumas versões diz assim, convém que eu vá. Olha, meus discípulos e minha igreja, entenda os planos de Deus. Eu afirmo a vocês, disse Jesus, que é bom que eu vá. Porque se eu não for, ele, o conselheiro, não virá para vocês. Porque é o plano divino. O Deus Criador, Deus Redentor que resgatou, é Deus por nós, Deus conosco, e aí vem a terceira pessoa divina, Deus em nós. É um plano perfeito, queridos. Só que o Espírito Santo não poderia ser derramado sobre a terra enquanto Jesus não concluísse a obra dele, de redenção. E ele estava preparando os discípulos porque logo após a partida dele, o retorno dele às regiões celestes, ao paraíso eterno, às mansões celestiais, nós ficaríamos no vácuo, na solidão, somente nos recordando. E Jesus se tornaria um mito e uma lenda. Mas ele continua vivo porque o seu Espírito Santo que nos foi dado autentica a obra dele. Eu vibro quando eu leio essas coisas, por isso que eu estou falando alto. Porque quando eu me deparo diante dessa forma de Deus agir, eu falo, tu és extraordinário, Senhor. Glória, sozinho, né? Parece um maluco, né? Mas é o que eu falo. Nós precisamos voltar a sentir o gosto e o prazer do conhecimento de Deus através da sua palavra e da revelação do seu Espírito Santo de Deus. Porque ele não é um espírito de confusão, ele é um espírito de revelação. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo ou a humanidade do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Da justiça porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo porque o príncipe desse mundo, glória a Deus, ele já foi derrotado. O príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o quê? É um antegozo celestial, queridos, é um antegozo da eternidade. Ele, o Espírito Santo, Jesus diz, me glorificará, porque receberá do que é meu e o anunciará a quem? A vocês. Você quer conhecer Jesus? Você quer sentir o gosto do prazer, da comunhão íntima com Jesus? É o Espírito Santo que vai te conduzir a isso. Por isso que nós precisamos, de repente, redescobrir a dinâmica relacional nossa com o Espírito de Deus. Porque às vezes abraçamos teologias denominacionais e eu convivi numa igreja que ela tinha medo de falar no Espírito Santo de Deus. Porque ela foi fruto de uma divisão, do tal do dente de ouro da década de 80, mais ou menos. Uma confusão tremenda. Mas nós sabemos pela Escritura Sagrada qual a finalidade do Espírito Santo de Deus. É trazer para nós a realidade do mundo invisível, que se torna visível e real na nossa vida e influencia direto a nossa existência. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o anunciará a vocês. Até aí? Ok. Paulo, aliás, sempre deu ênfase na busca contínua por uma relação com o Espírito Santo de Deus. Efésios 5:18.
Olha o conselho que Paulo nos dá. Agora nós saímos de Jesus e vamos para Paulo. Não se embriaguem com vinho. Ah, pastor, mas Jesus multiplicou o vinho lá na festa do casamento, então ele deu aval. Deu, é? É? Verdade? Vai fundo. Não esqueça de ler Provérbios. Não te estribes diante do espumar e do exalar do aroma de um copo de vinho, porque lá no fundo há uma picada como de escorpião. Nunca se esqueça que a bebida fermentada faz parte da mesa do tolo. O sábio busca o equilíbrio, a moderação, a sabedoria e a coerência. Agora a decisão é tua. Essa igreja não julga ninguém pelo que faz ou deixa de fazer, apenas proclama a verdade do Deus Todo-Poderoso. Gálatas 5, 16 e 25. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, da natureza humana. 25. Já que vivemos no Espírito, devemos também andar pelo Espírito. É pensamento, é atitude, é ação, é reação, é maneira de ser, é linguagem. Qual é a tua linguagem dentro de casa, dentro da sua casa? Porque dentro da igreja todo mundo tem uma linguagem santa. É a famosa terminologia evangélica, é o evangeliquez. Mas dentro de casa, como que é a sua linguagem? O Espírito de Deus está lá presente, porque Ele é aquele que sonda mentes e corações. Pelas tuas palavras sereis julgados e avaliados, porque toda palavra dita no oculto do teu quarto, no dia do juízo, será proclamada em alto e bom som. Palavra do Eterno, não é palavra minha, não. Efésios 3, 16. Paulo faz a seguinte oração: eu oro para que, segundo as riquezas da sua glória, ele os fortaleça poderosamente no íntimo, por meio do quê? Por meio de quem, igreja? Você está desanimadinho por quê? Por meio do Espírito Santo de Deus. É o maior benefício que Deus deixou para nós. São 2 benefícios. Do Espírito dele, 3 benefícios. Do Espírito dele, a sua palavra e a sua igreja, que é a família de Deus, o seu povo. Senão nós seríamos órfãos sobre a terra. Por isso que Jesus diz, não vos deixarei órfãos. E o 4:30, Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa, o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Com base em todos esses textos que nós lemos, a proposição total é preciso voltarmos à jornada em busca da espiritualidade que emana de uma relação crescente, bíblica, genuína e que é monitorada, orientada, iluminada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Irmãos queridos, o que vocês estão ouvindo não é pregação do pastor, é palavra do Deus vivo para que você saia da apatia, das trevas, dos desencantos da sua vida e vá viver uma vida abundante. Porque eu vim para que tenham vida, disse Jesus, e vida abundante. Essa vida passa por essa relação sua com o Espírito de Deus, a palavra escrita, que vai te impulsionar e projetar a tua vida em direção ao Deus Pai. E o Deus Pai vai escancarar, vai abrir os portais celestiais e nunca mais você será a mesma pessoa. A tua vida anda uma mesmice. Há mais desencantos e tristezas e abatimento na tua vida? Conheça o Senhor e prossigamos em conhecê-lo, porque a sua luz vai raiar sobre nós como o sol ao meio-dia e nos alcançará como a chuva seródia fora de tempo e seremos abençoados sobre a face da terra. Mas não se esqueça que quem viabiliza tudo isso e coloca a minha e a sua disposição como sendo um banquete espiritual
é o Espírito Santo de Deus, que no dia de Pentecoste desceu sobre a terra e foi derramado sobre toda a humanidade. Toda a humanidade. E aí houve unificação da humanidade. Todos agora têm acesso ao trono da graça mediante o sacrifício de Jesus e alcança o entendimento da sua própria vida e existência, assim como o entendimento a respeito da pessoa de Deus, do seu evangelho, da missão de Jesus Cristo, da missão do seu Espírito Santo. Aí a igreja volta a ter sentido na sua vida, além de um mero local aonde uma vez por semana você vai, você passa a compreender todo o escopo que é construído em torno de uma vida para se ter uma vida abençoada sobre a face da terra. Você quer isso para a sua vida, querido? Amém? É isso que você deseja ou você está apático, infrutífero, abatido e vivendo a solidão da sua espiritualidade vazia e destituída de significado? Se você sente no teu coração que é isso que Deus propõe para você, abaixe sua cabeça que nós vamos orar ao Pai. E logo em seguida nós vamos celebrar da ceia do Senhor. Faça uma oração, faça um momento de oração silenciosa. Você e Deus. Confesse a Ele os seus pecados, querido, querida. Confesse a Ele a sua preguiça de ler a palavra de Deus. Confesse a Ele que você tem dificuldade de passar no mínimo 10 minutos orando ao Pai, porque dá a impressão que é algo inócuo, sem sentido, sem valor ou sem objetividade. Confesse a Ele que faz tempo que o teu coração não é aquecido pela leitura da palavra de Deus. Porém, diga a Ele o desejo do teu coração de formar uma nova aliança, porque nosso Deus é o Deus das alianças. Todo coração quebrantado e contrito que busca o Senhor, Ele o acolhe e o aceita, o transforma, o resgata, o restaura. Já o coração altivo, acomodado, Ele rejeita, porque Ele ama aqueles que declaram um anseio cada vez maior de conhecê-lo, de crescer na graça e no conhecimento. Senhor Deus, a Tua palavra é um estímulo para nós, é um grande desafio, porém, muitas vezes, seja por conta do nosso temperamento ou da nossa cultura, a maneira com que fomos criados, nós temos dificuldade de reagir. Nós temos dificuldade de sermos proativos. Nós muitas vezes precisamos ser impulsionados por cargas emocionais, por motivações secundárias. Mas nesta noite, Senhor Deus, nós queremos te pedir, derrama, faz jorrar abundantemente o óleo da unção do teu Espírito Santo sobre esta congregação, para que no desvendar e no abrir dos nossos olhos e dos nossos corações, nós possamos enxergar a beleza da tua santidade, a tua glória, a tua majestade, o teu poder, a tua infinitude, a tua imutabilidade, a tua onisciência e onipresença, assim como a tua bondade, a tua graça, o teu amor, Pai eterno. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, o qual nos trouxe aqui nesta noite, nós queremos te pedir, em nome de Jesus, que possamos sair daqui nesta noite, após ouvirmos a tua palavra e celebrarmos a tua ceia, com um desejo ardente de sermos transformados para a glória de Deus Pai, para a honra do nosso Senhor Jesus Cristo, sobre a iluminação, o poder e a autoridade do teu Espírito Santo. É a nossa oração, é a minha oração, é a tua oração, meu irmão, minha irmã. Diga em nome de Jesus. Amém. Vamos